Olá, meus irmãos. Hoje é um dia de extrema alegria para nós, é um dia de felicidade, o dia em que nós comemoramos a nossa maior festa, a festa da Páscoa, o dia da ressurreição. É bom poder estar com vocês de maneira virtual. Eu sempre digo nos vídeos, não é o ideal. A gente gostaria de estar no abraço, se cumprimentando, rindo juntos e estando em felicidade unidos nos nossos templos, mas infelizmente nesses tempos de pandemia isso não é possível. Mas que bom que também temos essa maneira de conversarmos próximos, embora cada um na sua casa. E o texto que foi escolhido para a meditação do dia de hoje é do Evangelho de João, o capítulo 20, os versos 1 até o 18. João 20, 1 a 18, e eu gostaria de ler com vocês. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram." Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando?" Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: "Raboni." Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles." Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: "Eu vi o Senhor", e contou o que Jesus lhe tinha dito. Meus irmãos, nós não podemos imaginar o tamanho da tristeza, o tamanho do desapontamento que essas mulheres têm no coração quando elas vão até o túmulo de Jesus. Sim, porque afinal eles haviam matado o seu Senhor. E o seu sepultamento tinha sido às pressas. No sábado, na sexta-feira, na verdade, quando começa a anoitecer, o judeu ele conta o próximo dia como sendo do anoitecer. Então, do escurecer de sexta-feira já é sábado. E porque Jesus foi sepultado ali perto das 18 horas, ele não pôde receber dos seus amigos e dos seus discípulos o tratamento que o seu corpo precisava. Ele não havia sido embalsamado, ele não havia passado por nenhum tipo de velório, ele não havia sido preparado para a morte e havia sido colocado dentro da sepultura, que era, na verdade, uma caverna escavada na pedra. Ele havia sido colocado lá e no sábado não se podia fazer nenhum trabalho, então as mulheres não podem ir até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Mas no domingo,
Antes ainda de clarear, elas já se dirigem para lá. Elas querem prestar as últimas homenagens. Querem sepultar Jesus como ele deve ser sepultado. Mas quando elas chegam lá, então elas têm uma desagradável surpresa. A pedra onde estava rolado para a entrada do túmulo tinha sido movida, de tal maneira que a boca do túmulo ficava exposta e ela percebe alguém mexeu no túmulo de Jesus. Ela se abaixa, olha lá para dentro e não encontra o corpo do seu mestre. E aí ela entra em desespero. Além de não poderem dar o tratamento ideal para o corpo de Jesus, ainda cometeram esse pecado de mexer no seu corpo e levá-lo dali. Ela fica então desorientada e vai procurar a Pedro e João. No nosso texto é dito aquele discípulo que Jesus amava. Isso é um eufemismo que o próprio João usava para si mesmo. E ela diz, mexeram no corpo de Jesus, mexeram no túmulo. E os dois correm para o túmulo ver o que aconteceu. O João é mais novo, consegue correr na frente. Ele chega antes, mas ele não entra no túmulo. E nós não entendemos por que não. Talvez ele estivesse assustado, talvez ele não quisesse se contaminar com o mexer ali daquele ambiente fúnebre, talvez ele tivesse um respeito muito grande pelo que estava acontecendo ali, mas o fato é que ele não entra, ele se abaixa e vê que os lençóis que envolviam Jesus estão lá. O Pedro chega logo depois, e o Pedro então é o Pedro. O Pedro é aquela pessoa impulsiva, ele é aquela pessoa que faz sem pensar, que fala antes de pensar. Ele entra logo no túmulo e ele vê que os lençóis estão ao lado e aquele que envolvia o rosto de Jesus, a sua mortalha, está dobrado ao lado. Isso é significativo, porque se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, então por que se dar ao trabalho de dobrar os lençóis? Isso não fazia sentido. O Pedro percebe que tem alguma coisa estranha ali. Com a presença do Pedro lá dentro, o João se sente à vontade de entrar e ele vê aquilo. E a Bíblia diz uma palavra muito impressionante sobre o João. Ele viu aquilo e ele creu. Sim, ele acreditou. No seu íntimo alguma coisa acontece e ele percebe que não é um roubo de corpo, mas é a ressurreição de Cristo. Afinal, eles tinham visto como o seu Senhor havia ressuscitado Lázaro. A morte não era um inimigo que fosse maior do que Jesus. Eles entram lá e ele crê. Mas eles saem dali. Dada a constatação, e a gente não consegue imaginar certinho o que se passa também na cabeça do Pedro, eles voltam para casa, conturbados, perplexos, mas eles retornam para sua casa pensando no que aconteceu. Interessante. A Maria Madalena fica lá, chorando. Ela está inconsolável. Por que será que o Pedro e o João não ficaram lá consolando ela? Nós não sabemos, mas ela está inconsolável. Ela chora pelo que fizeram ao seu Senhor. Não apenas o espancaram, não apenas o torturaram, não apenas o crucificaram, mas também roubaram o seu corpo. É a última dos grandes deboches que se pode ser feito sobre Jesus. E ela se abaixa e olha para dentro do túmulo. E agora ela vê algo que ela não tinha visto antes. Dois homens, um sentado à cabeceira, um sentado aos pés, e o texto de João nos diz claramente que eram anjos. Ele está lá dentro. E é interessante que esses homens é que tomam a iniciativa de falar com ela e perguntar: Maria, por que você está chorando? E ela diz: roubaram o corpo do meu mestre e eu não sei aonde o colocaram. Ela se vira, ela sente que tem alguém atrás dela, e quando ela se vira está ali o próprio Cristo. Mas ela não o reconhece. Isso também tem muito a dizer para nós. O corpo ressuscitado de Jesus
Não era mais o corpo simplesmente humano, caído da nossa realidade. A ressurreição de Cristo não é como a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo e teve que morrer de novo. Mas o corpo de Cristo é um corpo diferente. Ao mesmo tempo em que ele pode se dar a conhecer, ele pode não se dar a conhecer. Ele está num lugar no momento e pode estar em outro no mesmo momento. Ele aparece e desaparece. Isso tudo porque o corpo de Cristo é um corpo no formato original do que nós éramos antes da queda. Ele tem agora o que a Bíblia chama de um corpo espiritual que não está mais sujeito ao pecado. Isso aponta também para a nossa própria ressurreição, para o nosso próprio corpo após a ressurreição. Mas ele está atrás e ela se vira e pensa que é o jardineiro. E aí ela pergunta: se você levou o corpo do meu Senhor, diz que eu vou buscá-lo de alguma maneira. E aí, nesse momento onde Cristo diz para ela uma palavra só, e essa palavra é o seu nome. Sim, porque Jesus conhece pelo nome, e não conhecia só a Maria pelo nome. Ele também conhece a cada um de nós pelo nome. Chamar alguém pelo nome é uma coisa extremamente significativa, porque significa que ele nos conhece. Na Bíblia, um nome, ele tem um caráter muito mais importante do que nós temos hoje. Ele nos dá a nossa identidade. E quando Jesus chama a Maria pelo nome, os olhos dela são desvendados e ela consegue ver Jesus. E a expressão dela é dizer: meu mestre, Rabone, em aramaico, como está ali. E ela diz: Senhor. E eu fico imaginando que ela se apega ao Senhor, e que ela abraça esse Senhor, e que a alegria, aquela tristeza com que ela foi ao túmulo agora se torna uma alegria indizível. O seu coração sai da dor para a alegria, para a felicidade. Sim, o seu mestre está vivo. Ele não pode ficar muito tempo com ela, é verdade? Ele tem que ir ao Pai. Isso ele diz para ela. Mas Maria, vai para os meus discípulos e chama os meus irmãos e diga que eu vou subir para o meu Pai e vou subir para o meu Deus. Mas aqui é impressionante entender mais algo que Jesus fala. Ele diz: eu não vou só para o meu Pai e meu Deus. Ele diz: eu vou para o meu Pai e Pai deles, para o meu Deus e Deus deles. E apesar de Jesus ter sido abandonado, dos seus discípulos terem fugido e mesmo de terem negado, como foi o caso do Pedro, veja, eles estão incluídos aqui. Sim, quando Jesus ressuscita, ele faz dos seus discípulos também filhos de Deus. Também filhos de Deus da maneira que ele é filho de Deus. Ele se torna assim um grande irmão numa família de filhos adotivos. Ele, o filho natural, nós, os filhos adotivos. Sim, ele dá esse direito, apesar do pecado deles, apesar do nosso pecado. Então Maria sai dali. E quando ela sai dali, ela é uma missionária. Sim, a palavra da ressurreição, o evento da ressurreição, faz com que a gente fale para o mundo, com que a gente leve a mensagem da ressurreição adiante. E não importa o quanto se é simples, não importa o quanto você agora no momento está se sentindo pecador, quanto está lutando com os seus pecados, a ressurreição e a cruz de Cristo faz com que nós sejamos filhos de Deus justificados, com que o pecado não tenha mais poder sobre nós. João viu o túmulo vazio e creu. Isso é importante para nós. Nós não precisamos ver a Jesus para crer. Nós nem sequer vimos o túmulo vazio, nós não estávamos lá quando tudo isso aconteceu. Mas nós cremos por obra do Espírito Santo. A fé é assim. A fé, ela aguarda quando ela verá o cumprimento do que ela crê. Ela crê antes e depois ela vê. Sim, também conosco é assim. E Jesus já tinha dito: bem-aventurados os que não viram e creram. Assim ele nos fala também dentro desse tempo
de Páscoa. A ressurreição de Jesus, ela abre caminho para a nossa própria ressurreição. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro fruto daqueles que estavam mortos. Ele esteve nesse tempo na morte, e nós também um dia acordaremos da morte para a vida em Jesus Cristo, se assim cremos nele. Por isso o evento da ressurreição é tão central, a ponto do apóstolo Paulo dizer que se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé, ela é vã. Nós temos esperança, porque Jesus ressuscitou. A morte pode estar às portas. Nós podemos estar com uma doença muito grave. Nós podemos já estar em idade avançada, sabendo que a qualquer momento podemos partir se o Senhor não voltar. Mas o fato é que a ressurreição é a esperança onde nós nos apegamos. É ali onde a gente pode se alegrar. E mesmo em face a essa vida de pecado, a gente pode olhar para o céu e perceber que ele está aberto. Termino desejando a todos a mesma saudação que a igreja primitiva utilizava no tempo de Páscoa. Em grego, alguém dizia Christus anesti, e então repetia-se, a outra pessoa dizia alitos anesti. Isso significa Cristo ressuscitou. E a outra pessoa respondia sim, de verdade, verdadeiramente ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Portanto, olhemos para o céu com esperança. Está próxima a nossa redenção. Cristo vive. Uma feliz Páscoa a cada um, a cada uma. Deus os abençoe. Amém.